Igreja. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso culto de missões. Nosso primeiro domingo do mês, é assim que a gente caminha como Nova Aliança. Não é uma regra, mas uma parte dela caminha desse jeito. Primeiro domingo é missões, segundo Santa Ceia, terceiro ato de justiça. Mas é possível que você vá em alguma Nova Aliança no primeiro domingo do mês e não esteja sendo culto de missões. É uma direção, mas não é uma doutrina absoluta. Existe essa liberdade. Nós, porém, escolhemos caminhar dessa forma. E isso não é algo que vai prender a gente. Se o Espírito Santo disser algo diferente, nós vamos caminhar. Amém? Mas esse é o culto que nós nos lembramos da causa missionária. Nós nos lembramos daqueles que estão no campo, daqueles que estão aqui, das obras que Deus tem despertado para o nosso ministério no Brasil, nas nações. Eu estive nos povos indígenas recentemente e pude acompanhar de perto aquele trabalho. No final de semana seguinte, o missionário Pedro foi lá também para fazer um trabalho lá com o pastor David. Então, é uma realidade que eu acredito que você não pode passar a sua vida nessa terra sem conhecer. Afinal de contas, irmão, nós temos... Primeiro que uma parte de nós aqui talvez tenha sangue indígena. E outra, é tão perto. Uma coisa é alguém dizer, eu queria ir na África, mas a passagem, sei lá, é 10 mil. Eu queria ir em Israel, mas foi 25 mil para ir agora em outubro. Irmãos, e quem é que não pode ir em Montes Altos, gente? Por favor. São pessoas abertas, que necessitam. Estou dando um exemplo. Eu já fui uma vez com a comitiva aqui da Adonai para Xambioá, no Tocantins. Fizemos um evangelismo lá, foi bem poderoso o que Deus fez. Isso é mais longe, é perto de cidade de Xambioá, que agora teve a sua ponte inaugurada ali, em São Félix. E nós temos como ir mais perto, tem o Amarante, as aldeias no Amarante, entre Montes Altos e Sítio Novo. E é muito fácil, irmãos, asfalto até na entrada da aldeia e menos acho que não dá 3 quilômetros de estrada de chão até as aldeias. Eles estão aqui. Aqui perto da Adonai nós temos a CASAI, que é a Casa de Saúde do Índio. Fica 2 quarteirões aqui, ó. A gente, não sei se você já visitou lá, já fiz alguns evangelismos, é onde eles vêm, quando vêm cuidar da saúde nos hospitais, fica ali, passam tempos aqui, né, longe da família. Então, é uma causa que está próximo de nós, não está distante. Ore. Só para dar um spoiler, nós, Adonai, nós vamos com uma caravana para um trabalho com os povos indígenas em breve, viu? Então, fique atento. A gente já está arquitetando aí, provavelmente vai ser para janeiro, se Deus permitir. E é claro que tem nós teremos alguns critérios que precisam ser adotados, afinal de contas é um trabalho evangelístico, não é um passeio turístico, né? Então a gente precisa disso. Mas você que tem vontade, interesse, fique atento, que assim que a gente conseguir, eles estão em fase de final de faculdade, porque muitos deles estudam fora, enfim, alguns eventos tradicionais, culturais, mas conversamos com eles e provavelmente para o mês de janeiro vai ficar melhor. Então, a gente vai estar indo lá, aqui, pelo menos em 3 aldeias, provavelmente. Jerusalém, São José e Aldeia Nova, se eu não estiver enganado. Amém? Fique atento, vai ser uma bênção. Quero trazer um aviso ainda do missionário Lucas, pessoal da projeção aí. Se o vídeo estiver aí, por favor. Missionário Lucas esteve com a gente aqui recentemente, na Conferência Igreja Viva, e a Lise. Eles estão na Jocum, em Almirante Tamandaré, em Curitiba, e estão indo, ele compartilhou o desafio aqui, estarão indo para Itália, para um trabalho na Itália, e eles têm um desafio ainda a ser completado, com relação às passagens dele. Tá aí o vídeo? Não tá? Chegou aí não? Alguém consegue passar aí, por favor?
o vídeo do Lucas e da Lise, dos missionários. Me dê um sinal se vai dar certo, se não for, me ajudem aí para passar até o final do culto, por favor. Mas eu preciso que seja nesse culto, porque é o culto de missões. Tá bom? Mas quantos lembram aqui do Lucas? Acho que a igreja toda conhece. Então eu quero pedir, você puder, dar uma olhadinha com carinho. Até o final do culto, se não der certo agora, a gente passa. Para a causa deles, eles estarão indo fazer um trabalho de reconhecimento na Itália. Em todas as Nova Alianças, no Brasil e no mundo, para que você não termine um ano com a sua vida financeira em infidelidade a Deus ou desorganizada, mas que você faça um conserto. Essa oferta é levantada no último culto do ano, no culto da virada, ou antes, caso você não possa estar aqui no culto da virada, e 50% dela é para todos os departamentos da Nova Aliança, onde precisa de uma ação, onde precisa de investimento financeiro. E o outro, 50%, eles ficam para as despesas locais aqui da igreja. Então, vá orando, colocando diante do Senhor, pedindo a Deus entendimento, discernimento de como fazer. Você ainda tem alguns dias aí, até que a gente chegue a esse culto, o culto onde, em nome de Jesus, nós vamos levantar essa oferta e nós, em nome de Jesus, estaremos com o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, tranquilos e sabendo que a melhor forma de terminar o ano é honrando a Deus. Amém? Glória a Deus. Chegou aí o vídeo? Passa, por favor, pode saltar. Vamos aproveitar então. Coloca o vídeo. Oi, gente. Nós somos a família Braga em Missão. Oi. Eu sou o Lucas. Eu sou a Lizzie. E essa é a Sossô. Nós estamos há 5 anos trabalhando aqui na base. Oi, gente. Nós somos a família Braga em Missão. Eu sou o Lucas. Eu sou a Lizzie. E essa é a Sossô. Nós estamos há 5 anos trabalhando aqui na base em missão integral com o treinamento e discipulado de jovens e o envio para o campo missionário. A gente está construindo a nossa casa aqui na base, mas nós temos outro desafio. A imagem para vocês. vai dar certo? Gente, para o final, deixa para o final, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Pode deixar para o final e passar, faz o teste aí, por favor, para a gente passar com imagem. Deu para ouvir a voz da Sossô, né, ali dando glória a Deus. Amém? Irmãos, o tema da administração de hoje é a oração que Deus sempre responde. Se você puder anotar aí no seu caderno, a oração que Deus sempre responde. Abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, o livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. A oração que Deus sempre responde. Jeremias 29,
11, por favor. À medida que você encontrar, dê glória a Deus, diga Deus é bom. Amém? Eu vou fazer a leitura, em seguida a gente vai orar, você acompanha a leitura comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Diga graças a Deus. Declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ainda mais uma vez neste culto. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por este culto, por cada alma vivente neste lugar. Nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Meu Deus, nós te pedimos, fala conosco neste culto. Nós deixamos lá fora toda preocupação, toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que é para roubar a semente da Tua palavra. E te pedimos, Senhor, libera sobre nós uma unção poderosa. Meu Deus, ministra o nosso espírito, não nos deixa sair da Tua presença sem receber um toque do Senhor, sem ser ministrado pela Tua presença, sem ser tocado pelo poder do Evangelho, Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus. E você diga amém. Aleluia. Existem orações que Deus não responde. Eu tenho propriedade bíblica para falar isso para vocês. Orando ao Senhor sobre esse final de ano, eu me senti impelido pelo Espírito a falar sobre esse texto que o Espírito de Deus trouxe à minha mente. Nós estamos terminando o ano e alguns de nós têm muitas metas. E eu sei disso, porque eu conheço bastidores. Eu sei que alguns de nós estamos com muitas metas para bater. Meta de venda, meta de leitura. Eu espero que tenha essas metas aí. Metas de jejum, né? Senhor, acaba logo o jejum do arroz. Metas familiares, metas de passeio, né? Você já conheceu a Disney esse ano, Paris, Veneza, né? E ainda não conheceu Montes Altos, então você tem alguns lugares ainda para cumprir, para a sua agenda. Mas, irmãos, eu penso que uma meta para nossas vidas deva ser entender que eu não posso terminar o ano sem fazer uma oração que agrada o Senhor e que faça com que Ele responda a minha oração. Existem orações que Deus não responde. O texto de Jeremias, esse é um texto destinado do profeta Jeremias, de Israel, para o povo que estava cativo na Babilônia. O povo de Deus que estava cativo na Babilônia, sobre a opressão de Nabucodonosor, sobre a opressão de um governo babilônico, de um governo ímpio, de um governo abominável. Se você ler todo o capítulo 29 de Jeremias depois, você vai ver a questão do adultério, a questão das práticas pecaminosas de dois profetas que estavam lá enganando. Todo o capítulo 29 você vai ver isso, como Deus diz que vai tratar esses dois profetas que estavam enganando o povo de Deus. Mas no verso 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu os ouvirei. Se vocês puderem projetando, para nos ajudar a igreja que por algum motivo não trouxe a Bíblia. Buscar-me-eis, Jeremias 29, continuando, verso de número 11, já li o 12. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Eu tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei vocês para o exílio. Eu gosto da parte onde diz, no verso de número 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Verso 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me permitirei ser encontrado por vocês. Quem já brincou do se esconda com criança, irmãos? A criança, a brincadeira do se esconda, não sei se ainda existe, mas com o uso dos celulares eu acho que entrou em extinção, né? Pelo menos eu não ando mais vendo ninguém brincando disso. Mas você já tentou brincar com criança? A criança, ela corre para se esconder e ela diz assim, aqui, ó, estou aqui. Aí você não pode falar, porque parece que ela tem prazer que você acha ela, ou tem medo de ficar esquecida, né? Aliás, é o primeiro bullying da nossa infância, quando você vai brincar de se esconda, ninguém te acha, o povo vai embora e te deixa escondido, né? E você, meu Deus, eu não significo nada, eu não sou gente. Mas brincar com criança é engraçado. Não sei se você já experimentou brincar de se esconda com criança, porque ela não se deixa ser escondida, ela fica, sabe, bem aparente, os esconderijos dela normalmente, com a cabeça de fora, com os pés de fora. Então, se você quer uma brincadeira legal, você tem que fingir demência, né? Cadê, meu Deus? Quantas vezes eu brincando, eu passando por cima e dizer, cadê que eu não estou vendo? Só que a criança muitas vezes vai dizer, eu estou aqui, ó. Aí você, aliás, não faça isso em casa, eu já fiz com meus filhos. Eu já fingi que ele estava invisível. Irmãos, é muito desespero. Sara, cadê você? Eu estou aqui, pai. Eu digo, não estou te vendo. Eu só estou ouvindo tua voz. O primeiro trauma da infância. Porque lá em casa o regime é militar, gente, é raiz. Viu? Se você aí diz que isso vai causar traumas e tudo. A prova é que depois pede para brincar de novo, né? Mas a criança, muitas vezes, é aquela que diz, aqui, ó, me acha. Eu estou atrás do sofá. Eu estou ao lado do móvel, eu estou atrás do balcão na cozinha. Sabe o que acontece? Jesus, ele é conhecido na Bíblia como a oração mais respondida. Jesus orava e acontecia. Porque Jesus tinha um coração, João 17, Jesus orava o tempo todo para que as mesmas atitudes que tivessem nele fossem as mesmas atitudes do Pai. Ele orava com um coração sincero. Jeremias vai dizer que existe um povo que tem orado e Deus não tem respondido, porque não tem buscado de todo o coração. Eu penso que nós não podemos terminar o ano, irmãos, fazendo uma oração que Deus não ouve, que Deus não responde. Deus vai falar ao povo dele, exilado na Babilônia, buscar-me-eis, e eu amo esse texto bíblico. Eu amo recitar isso para mim mesmo, eu amo mencionar isso enquanto estou orando, enquanto estou fazendo alguma coisa, porque essa é uma verdade, é uma afirmação do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7, batei e a porta será aberta, buscai e encontrarei, pois todo o que bate a porta é aberta, todo o que procura encontra, e todo o que pede, está aqui, ó, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta, amém? Isso é uma devolutiva, é reciprocidade, eu bato, a porta abre, eu procuro, eu encontro, eu peço e eu recebo. Isso é bíblico, aqui é Jesus ensinando. Jeremias 29, 11, buscar-me, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Mas quem conheceu a mente do Senhor, irmãos? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? Só existe uma forma de conhecer os pensamentos do Senhor. A palavra de Deus é a lei dele escrita, amém? A Bíblia é a palavra de Deus e a sua lei escrita. Se nós queremos agradar o coração de Deus, nós precisamos conhecê-la.
Eu imagino eu sendo um autor de livro, e alguém me vê na rua e dizer, olha, Lucas, eu li seu livro, na página 170, no capítulo 2, quando você diz assim, olha, e eu pastoreava uma igreja em tal lugar um dia, e eu orei, e aconteceu. Irmãos, eu vou me sentir orgulhoso. A pessoa leu meu livro, ela mencionou a página 170 do meu livro, ela mencionou uma fala minha. Uau, que eu já fiz isso com alguns escritores. Eu digo, olha, eu li seu material, seu livro, seu e-book, eu gostei do assunto, da parte tal. Eu me sentiria orgulhoso, a pessoa leu, ela conhece. Eu imagino Deus olhando para a terra, vendo em dezembro de 2025, um povo que não conhece a sua palavra e que faz orações que não o agradam. Agora eu imagino esse mesmo Deus, olhando para a terra e vendo uma igreja que faz orações que agradam o coração dele. E faz orações que ele tem prazer em responder. Amém? Então tem algumas verdades em Jeremias 29. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, de fazê-los prosperar e de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu sei que todos aqui já fizeram a seguinte pergunta, eu já escutei isso de uma pessoa hoje. Por que parece que às vezes Deus não me ouve? E só para, a nível de desencargo de consciência, acontece com todo ser humano mortal. Tem vezes que eu oro e parece que está fechado, não sobe. Só que não é que não sobe, é que nem tudo Deus é obrigado a responder imediatamente. Deus não é uma empresa de delivery. Ele não é uma empresa de entrega, onde eu pedi e chegou. Isso é iFood. Pelo menos é para ser. Não sei se está chegando rápido. Né? Não é Mercado Livre que pede e chega em uma semana, 3 dias, sei lá. Deus não funciona assim. Mas a Bíblia deixa claro que tem orações que não são correspondidas, porque nós não estamos buscando como deveríamos. O texto que nós lemos de Mateus 7,7, Jesus está falando de uma pessoa, que dali é o final do Sermão da Montanha, ele está falando de uma pessoa que quer acessar o coração de Deus. Então, meus irmãos, existem pelo menos 3 elementos, se você puder anotar aí, que agregam na hora de ter uma oração respondida pelo Senhor. Primeiro, orar contritamente e com retidão. Orar contritamente e com retidão. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, toda a nossa oração, independente da circunstância, ela precisa passar por esse princípio. Não uma repetição, mas o princípio. Senhor, misericórdia da minha vida, que sou pecador. Misericórdia da minha vida. Você já viu qual é o pai que se agrada quando o filho acorda, nem escovou os dentes, não fez nada, chega e diz, por que o fulano ganhou doce e eu não? Aí você diz, primeiramente, bom dia. Segundamente, a bênção. Terceiramente, o que é que faz quando acorda? Aí vai indo, né? Quartamente, quintamente, sextamente. Porque o filho às vezes pensa que ele é o dono da parada toda. Ele acorda já, né? O menino assistiu ontem e não assistiu. Vai tirar essa remela do teu olho. Existe um princípio. Você acordou, vai falar com seu pai. Cadê a bênção, o bom dia, o abraço, o cheiro, o cafuné?
Então não é uma religiosidade, mas são princípios. São princípios, são formas. E se eu quero ter uma oração correspondida, a primeira coisa que eu vou fazer é entender que Deus não resiste a algumas formas como nós chegamos diante da presença dEle. Senhor, misericórdia da minha vida, que sou pecador, tenho um lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pequei contra ti, Senhor. Se você quer saber uma forma de começar orando, diga: Senhor, pequei contra ti. Não tem erro, é batata. Então, em primeiro lugar, orar contritamente, orar com retidão. Às vezes a gente vai orar ao Senhor e diz, final do dia, né? Final do mês: Senhor, se eu tiver pecado esse mês. Que conversa, moço? Dá nome aos bois. Senhor, no começo do mês, aquela mulher do caixa olhou para mim com aquela cara daquele jeito, e eu desejei que ela fosse demitida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Logo em seguida, no estacionamento, eu dei vontade de passar por cima daquela pessoa lá que encostou no meu carro, na moto, derrubou minha bicicleta. A gente quer terminar o mês como se nós é que fôssemos santos e Deus é que fosse inferior. Não. A nossa oração precisa ser uma oração de retidão, sabendo o que nós fizemos, sabendo que não agrada o coração de Deus. Deus, quando ouve essa oração, ela chega diferente para Ele. Ele diz: tem alguém que me conhece, tem alguém que sabe o meu padrão de santidade. Isso é a oração de um filho. Não é a oração de alguém que está em servidão, mas é a oração de um filho. Segundo lugar, um segundo princípio de uma oração para agradar o coração do Senhor é orar com fé. Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, deixa eu ler na outra versão. Eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim acontecerá. Irmão, sinceramente, será que a minha oração é uma oração com fé? Ou é aquela oração politicamente correta? Ninguém vai orar pelo almoço? Ah, é mesmo. Senhor, abençoa os que têm, não, como é? É assim, que a gente brinca. Senhor, abençoa o que tem, abençoa o que tem, que não chegue mais ninguém, amém. Né? Tem gente que só faz essa oração na hora do almoço. Na hora de dormir, vamos orar? Vamos. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Em paz acordei, em paz quero dormir, amém. Eu imagino Deus se preparando, vai orar, pronto, vamos lá. E você simplesmente termina a sua oração antes de começar. Uma oração com fé, irmãos, ela faz toda a diferença. É bom quando você está perto de alguém que ora com fé. A gente se empolga, a gente arrupia os cabelos do braço, fica, meu Deus, o que é isso? Parece que passou perto de uma televisão de tubo, né? Já viu que o fio do cabelo vai esticando assim? É tão bom você receber a oração de alguém com fé, de alguém que acredita, sabe? Mas parece que, e aliás, essa falta de fé na hora de orar, tem levantado uma geração de crente, que só ouve a voz de Deus se for atrás do profeta cuspidor de fogo que está na cidade pregando. Porque uma igreja que não ora, se vê refém daqueles que têm a fama de que Deus fala através da vida deles. Irmãos, e falar através de um profeta é uma das formas de Deus falar. Ele fala no secreto. Essa semana alguém me perguntou: pastor, como é que Deus fala? Eu posso dizer como ele fala comigo, mas eu quero te dizer que existe um jeito que ele quer falar diretamente com você. E o jeito que ele fala comigo não é um padrão. Aliás, é bem esquisito. Eu nem ando compartilhando como é que Deus fala comigo. Tem gente que diz: pois Deus chegou lá no quintal e ele começa a falar igual a voz do Optimus Prime. Eu nunca ouvi gente desse jeito. Acho legal, gostaria de ouvir, né? Nunca ouvi.
e a voz do Optimus Prime lá no céu, meu filho amado, eu me comprazo, a gente, não. É diferente, porque isso é relacionamento. Deus fala de um jeito que eu reconheça a sua voz. Se Ele falar do jeito que Ele fala comigo, com você, talvez você não reconheceria. Aliás, a ovelha conhece a voz do seu pastor. O bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, amém? Ele é o nosso bom pastor. Orar com fé. A falta de uma oração com fé tem gerado em nós dúvida. E algumas pessoas, por não terem fé na hora de orar, tudo que o outro que orou diz, ele acredita. Irmão, eu estou vendo aqui um acidente na tua vida. Meu Deus, eu não vou, patrão, eu estou pedindo demissão, que eu não vou mais dirigir, não. A pessoa que viu um acidente na minha vida. Não ora, não tem intimidade, tudo que ouve é uma verdade. Agora, a pessoa que tem uma oração sincera, com fé, até aquilo que ela recebe, ela vai orar. Senhor, se for de Deus, amém. Se não for, tira da minha vida. Todo engano, toda palavra contrária, tudo que veio da revelamento da boca do sapo e não foi da boca do Senhor, cai por terra. Gente. Terceiro lugar, essa pessoa ora com obediência. 1 João capítulo 3, verso 22, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Orar com obediência. Quantos de nós, irmãos, estão dispostos a fazer isso? 1 João, capítulo de número 3, verso de número 22. Orar a Deus com obediência. Então, pastor, isso é um passo religioso? Não, mas é um caminho para agradar o coração do Senhor. Orar contritamente e com retidão. Orar com fé. Orar com obediência. São passos para que Deus ouça a nossa oração. Deus prova e se alegra com a sinceridade das nossas orações. Tem hora que a gente vai orar e diz, Senhor, eu sou um miserável. E Ele diz, é mesmo. Senhor, eu pequei tanto. Ele diz, muito mesmo. Tu nem imagina o tanto que eu tenho que te perdoar todo dia. Senhor, aqui nessa casa eu sou o mais atentado. Ele diz, é mesmo. Eu não gosto de usar essa palavra não, né? Mas não, às vezes nós vamos orar e dizer, Senhor, sou eu que congrego na Adonai. Estava no último culto de domingo. Apliquei a palavra na célula. Pois é. Cadê o carro, Senhor? Estou fazendo minha parte, o Senhor faz a sua. Aí você entra na contramão do milagre do Senhor. Diga misericórdia. Pastor, então como ter uma oração respondida pelo Senhor? Anote aí. Primeiro, quando você buscar Ele com o seu coração, com todo o seu coração, e não com as suas emoções. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, seja sincero. A mesma vontade, às vezes, que eu estou aqui de ouvir a voz de Deus, eu estou de pedir uma pizza para o final do culto. A mesma vontade que eu estou de ter uma resposta de Deus, eu estou de saber quem foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Não é essa a oração que agrada o coração de Deus. A mesma vontade que eu estou de ir para um culto, eu estou de continuar deitado. O mesmo nível de busca meu pela presença de Deus é o mesmo nível de busca meu por uma nova série favorita. Eita, agora é Tigres. 3 tigres. Você sabe tudo. Sabe quando saiu. Mas se perguntar quem é Beltesazar na Bíblia, é o dos Stranger Things, né, pastor? Onde é que ele aparece? Não, isso não é o coração. Buscar o Senhor de todo o coração, nós estamos longe. Nós estamos longe. Tem relacionamentos que o cônjuge já está matriculado em saber quando o outro está com loroto. Ah, me perdoa que dessa vez é para valer. Conversa, rapaz. Te conheço, já são anos convivendo. Uma coisa que não nos convence é quando a gente não vê arrependimento.
Já viu aquela pessoa que chega e diz, me perdoa que dessa vez tudo vai ser diferente? Você sabe que até essa fala ela pegou no chat GPT. Não é buscar Deus de todo o coração. Só que existe uma responsabilidade de Deus aqui. Ele se compromete, irmãos. Meu Deus, como eu creio nisso. Buscar-me-eis e me achareis. É um imperativo de Deus para as nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É quando eu desejá-lo mais do que todas as coisas. Essa semana meditei muito em Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá. Coloca para a gente, por favor, Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas a gente não está pronto para isso, para nos deleitar em algo. Você sabe o que é quando o seu filho se deleita na comida? Eu disse esses dias para os meus filhos, eu queria que vocês elogiassem a comida aqui de casa da mesma forma que elogiam o espeto lá de fora. E eu sei que não é que a comida de casa é ruim, é porque parece que tudo que é comprado, que é pedido, que é gastado do nosso bolso é mais gostoso. Isso é só lá em casa, tá? Desculpa se não acontece com a família de vocês. Mas a empolgação para sair, eu disse para eles, vocês estão empolgados para ir para o culto ou empolgados para comer pizza depois do culto? Porque parece que existe um deleite naquilo que não é próprio. Existe um deleite naquilo que não aconteceu. E a Bíblia, o salmista está dizendo o contrário, deleita-te no Senhor. Tenha o teu prazer no Senhor, se alegra dEle. Entra na presença dEle dizendo, Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu tenho. Você sabe por que Paulo fez os muros da prisão cair quando orava? Porque Paulo não tinha Sky, não tinha Netflix. Paulo, Silas, tantos outros personagens bíblicos, não tinham outras coisas. A gente tem coisas demais para roubar o nosso coração. Nós temos subterfúgios demais, igreja, para roubar o nosso coração. Natal, Jesus, não! Jesus não! Nós temos tanta presepada que não tem tempo para presépio. O nosso Natal é roupa nova. O nosso Natal é Black Friday. Desculpa os comerciantes. É a força do Black Friday. O nosso Natal é viagem. O nosso Natal é casa da avó. O nosso Natal é tudo menos o nascimento de Jesus. Então, como nós vamos nos deleitar no Senhor? Mas existe uma promessa bíblica. Deus está falando através do profeta, irmãos. Eu sei que se fosse o Tiago pregando aqui hoje, vocês entenderiam que ele é mais profeta do que eu. Domingo era o Tiago. Fica de pé aí, né? Aí, eita Deus, aleluia. Deus está falando através do profeta Jeremias ao povo exilado na Babilônia. Sabe o que é isso? O povo dele está sob o governo de um rei ímpio. E ele diz, ei, meu povo que está no exílio, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo, vocês só estão exilados aí, porque ainda não acharam o meu coração, ainda não me buscaram como deveriam buscar. Porque no dia que fizerem isso, me encontrarão. Eu me deixarei ser achado. Aleluia! Ele está dizendo, sempre que vocês não me agradam, eu me escondo. Mas quando me buscar de todo o coração, verso 14, eu me deixarei ser encontrado. Eu farei questão de manifestar a minha presença. Eu farei questão de curar o câncer, de desaparecer o nódulo. Eu farei questão, eu me deixarei ser encontrado. Qual é de nós que tem essa meta?
Qual é de nós que não murmura quando tem que fazer um investimento na vida espiritual? Porque uma Bíblia parece caro, mas o seu carrinho da Shein, lotado de bugiganga, que talvez você nunca vai usar, é barato. Mas comprar uma Bíblia nova é caro. Tudo que é investimento para buscar esse Deus e achá-lo, parece que é pesado. Mas tudo que é para me dar conforto, parece que é leve. Um home theater para ouvir um som de qualidade, um bom filme é caro, mas filtrar as músicas e baixar uma playlist cristã, não dá tempo. Tá lá eu dirigindo, uma hora é Zezé de Camargo, outra hora é Chitãozinho e Chororó, eu estou falando das coisas da minha época, tá? Outra hora é Valdir Soriano, Gerry Alexandre. Desculpa, é o que eu sabia, né? É o que é MC Pose, né? Hoje dia de hoje, né? Antes de pensar em matar. Enfim. Irmão, o que é isso? Você está ouvindo música do mundo? É que eu ando tanto sem tempo para ajeitar uma playlist gospel. Vá te converter, rapaz. Você tem tempo para tudo. Menos para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Irmãos, tem música que quando eu vou para o meu devocional, o anjo já sabe. O anjo já sabe qual é. Se ele quiser botar sozinho, ele coloca, porque é aquela que eu vou ouvir. É aquela. O YouTube, velho, já... Na hora que eu abro, ele já manda. Manda braba. Buscar-me-eis e me achareis, não é talvez. Você já viu quando o patrão diz, olha, depois passa lá para ver se já tem o dinheiro, e você fica, meu Deus. Aquela pessoa que está faltando mandar o Pix, qualquer dia desse, irmão, qualquer dia desse é torturoso, tortura para quem está esperando, né? Agora, Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, aleluia, mas existe a segunda parte, que cabe a nós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias declara que Deus é a verdadeira fonte, mas talvez o nosso coração está provando de tantas outras fontes que nós não estamos buscando a fonte verdadeira. Porque às vezes a gente está provando de tantas fontes, e essas fontes nos suprem. Você manda lá no grupo tem gente que joga a bomba no grupo da célula, né? Gente, ora por mim, eu não estou bem. Aí você pensa, não é possível. 12 mulheres nesse grupo, alguém vai orar. Aí a irmãzinha lá, tá bom, irmã, eu oro sim. Aí você, ufa, estou livre, estou de boa, vou pecar à vontade, porque já tem uma que vai orar. Ei, você se engana. Você engana pessoas, mas você não engana Deus. Você vai sempre ter o favor intercessório de alguém, mas não vai ter a graça de acessar o coração de Deus na hora de orar. E eu me recuso a passar um ano dependendo das orações intercessórias de outros, o que é bom, e nunca saber o que é o véu do templo rasgado. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu e o véu do templo se rasgou, a Bíblia está falando da separação do Atos, do lugar santo e do Santo dos Santos. Você não precisa mais de muita coisa para ir direto a Deus. Jesus diz, eu estou ligando. Eu acho que o Brasil inteiro, o Maranhão inteiro, o Tocantins está aguardando a inauguração da ponte JK. A ligação do Maranhão com o Tocantins, de estreito com, sabe Deus o nome daquela cidade? Argiarnópolis. Irmãos, e a gente nunca entendeu que o véu do templo se rasgou, o coração do homem pode se conectar ao coração de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos o Pai através do Filho. Aleluia, aleluia, o véu se rasgou. Jesus estava dizendo, eu rasguei essa barreira, vocês têm acesso. Pastor, mas a palavra de Jeremias era para o povo exilado na Babilônia. Irmãos, atualiza aí a tua versão do teu iOS. Atualiza o teu Android. Imagina o profeta Jeremias escrevendo ao povo exilado em Imperatriz, no bairro Bacuri. Sei lá o teu bairro. Eu falei o nome do melhorzinho que está tendo.
Leandra, Caema, Anhanguera, vai falando aí. Verona. Eu, Jeremias, escrevo a vocês, exilados em 2025, que a única preocupação de vocês é quem é que vai ser o representante da direita ou da esquerda. É se o Flamengo vai derrotar o PSG na final do Mundial de Clubes. E com isso, irmãos, nós estamos deixando de buscá-lo de todo o nosso coração. E deixando de acessar as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. E para me concluir, o que significa buscar de todo o coração? A palavra, anote aí, o que significa buscar de todo o coração? A palavra buscar aqui, no hebraico, é arash, que por sua vez é sinônimo da palavra bakash. Pastor, ainda não entendi. Ambos significam orar. Preste atenção. Se nós buscarmos Ele de todo... Você já viu quando alguém diz, vem me buscar? Qual é o veículo, gente? Se alguém te disser, venha me buscar, de moto, de carro, quando alguém diz, vem me buscar, você vai usar um veículo para isso. Quando Jeremias diz a palavra de Deus, buscar-me-eis, ele está falando que para usar um veículo, que é a palavra arash ou bakash, que ambas significam orar. Ele está dizendo, orem ao Senhor, povo de Deus. Buscar de todo o coração é primeiro orar. Mateus 7:7, por favor, projeta aqui para mim. Deixa eu te mostrar algo poderoso aqui. Deixa eu te mostrar algo poderoso. Mateus 7:7. Vamos, diga comigo, peçam, busquem, batam. Você sabia que essas três coisas são a mesma coisa? O profeta Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis. A palavra buscar aqui é arash, que é sinônimo de uma palavra muito parecida, bakash. E ambas falam da oração. Jesus está dizendo em Mateus 7, orem e será dado. Orem e encontrarão. Orem e a porta será aberta. A arma que nós temos para buscar a presença de Deus, que Deus não rejeita e não resiste, é a oração, igreja. É uma oração sincera. Mas tem duas características aqui nessa oração que Jeremias está instruindo: humildade e reconhecimento. Quando nós vamos orar, nós temos que saber a quem nós estamos orando. Nós precisamos conhecer. Quando você para numa barreira policial, você é abordado, talvez por alguém de uma patente mais alta, talvez um soldado. Aí talvez você cumprimenta o sargento e diz, e aí, soldado? Acabou com a tua chance. O cara está há 30 anos na polícia, é sargento. Aí você é parado na blitz, cumprimenta ele e diz, ô, seu soldado, tudo bom? Se rodou, meu irmão. Pastor, então é para bajular? Não, só sabe ler a patente no ombro dele. E aí, sargento, tudo bem? O cara diz, olha, ele conhece, entende. Você aprende a reconhecer quem você é e a autoridade que está diante de você. E isso abre portas. Às vezes nós entramos na presença de Deus sem humildade, sem reconhecimento. Já entramos como aquele filho que chega em casa tocando terror, jogando a sandália em qualquer lugar, dizendo, cadê meu Danone? Eu digo, epa, alto lá, o negócio não é bagunçado não. Primeiramente, segundamente, terceiramente, quartamente, quintamente, sextamente, oitavamente, nonamente, 10ª. E quantas mentes forem necessárias.